Boa noite, irmãos. Graça e paz. Mais uma quinta para a gente poder louvar e adorar o Senhor, viu? Não esqueça de compartilhar o vídeo e deixar o seu like. Vamos louvar o Senhor. Estou bebendo da fonte, estou andando sobre os montes, estou vivendo na fé, descobrindo o melhor de Deus. Deus levantou o meu feixe, multiplicou meu pão e meu feixe. Sua graça me abençoou, sou herdeiro seu. Estou bebendo da fonte, estou andando sobre os montes, estou vivendo na fé, descobrindo o melhor de Deus. Deus levantou o meu feixe, multiplicou meu pão e meu peixe. Sua graça me abençoou, sou herdeiro seu. Quem me vê assim não sabe o que eu passei, as escolhas que eu tive que fazer e acreditar naquilo que eu ainda não via, mas chamava a existência com fé e paciência, na certeza de que tudo ia chegar. Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu criei, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei. Quem me vê assim não sabe o que eu passei, as escolhas que eu tive que fazer e acreditar naquilo que eu ainda não via, mas chamava a existência com fé e paciência, na certeza de que tudo ia chegar. Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu criei, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei. Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu criei, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei. Aleluia! Deus é muito bom. Queridos, em Provérbios no capítulo 3, no versículo 9, diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus, Ele tem nos abençoado, independente daquilo que a gente vive, independente de como você vive, Deus já te abençoou. Deus já te abençoou com prosperidade, Deus já te abençoou com cura, Deus já te abençoou com riquezas, Deus já te abençoou com o ar que respira, com a inteligência que Ele te deu. E nós devemos adorar ao Senhor com aquilo que nós temos. Não só cantando músicas, que é um objeto, que é um instrumento de adoração, como também louvando ao Senhor com os nossos lábios, falando ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais. É ótimo também agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez, porque Ele é a fonte de vida. Ele é
tudo o que existe de bom para nós. Mas existe algo também muito importante na nossa vida. Aqui em Provérbios diz: honra ao Senhor com os teus bens. Quando estamos falando sobre dízimos e ofertas, nós não estamos pedindo dinheiro para você, nós não estamos dizendo, olha, você precisa fazer isso, olha, você precisa pagar isso. Não, não. Você deve honrar ao Senhor. Você deve adorar ao Senhor. Ao entregar os seus dízimos e as suas ofertas, você está adorando a Ele como? Reconhecendo primeiro que Ele é que é a sua fonte. Ele, é dele que vem tudo o que você tem de bom, vem dele. E segundo, você está sendo grato a Ele por aquilo que Ele deu a você, por aquilo que Ele fez por você. E se tudo isso não fosse muito, Deus ainda considerou pouco e nos deu o seu melhor, que é a palavra. A palavra de Deus é o melhor de Deus para nós. A palavra que você está ouvindo, a palavra que chega ao seu lar, a palavra a qual você está se submetendo, é o melhor de Deus para que você viva uma vida em abundância. Então, nós temos esse período agora para te incentivar a honrar o Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas. A honrar a Deus com aquilo que você tem, com aquilo que Ele lhe deu. Uma certa vez, Jesus disse, você não pode servir a Deus ou às riquezas. Ele poderia dizer, você não pode servir a Deus ou ao diabo. Não, mas ele disse, ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas. Mostrando que as riquezas podem ser um senhor na vida de uma pessoa. As riquezas podem mandar na vida das pessoas. As riquezas, elas podem definir até mesmo as suas decisões. Mas, na verdade, as nossas decisões nunca devem ser definidas pelo momento que estamos passando. Muito pelo contrário, somos nós que definimos o nosso comportamento nesses instantes, nesses momentos que estamos passando. Não importa que seja instante de fartura ou instante de necessidade. O importante é você estar sempre plantando, é você estar sempre semeando para que a colheita seja evidente na sua vida. É isso aí. Contribua, honre ao Senhor com seus dízimos e ofertas, honre ao Senhor com aquilo que você tem, e com certeza a colheita está chegando. É isso aí, prospere e avance. Aleluias! Glória a Deus! Que bom estar aqui na casa de vocês, muito feliz. Deus é bom, Deus é maravilhoso, e hoje eu venho trazer para vocês uma palavra poderosa. Vocês já ouviram falar assim? Qual é o seu estilo de vida? Tem gente que fala, não, meu estilo de vida é pedalar todo sábado, fazer trilha. Ah, o meu estilo de vida é fazer yoga. Cada um tem um estilo de vida. E hoje nós vamos falar do estilo de vida. O tema da minha ministração é o seguinte: o estilo de vida do justo. Porque o justo vive pela fé. E é tão interessante que nós podemos ver em Romanos 1,17, 4 vezes na Bíblia escrito, o justo vive pela fé. É tão poderoso que o nosso Deus, Ele quer falar conosco a respeito de fé. Sabe, queridos, a fé é o sangue que corre na veia do Filho de Deus. É impossível um filho de Deus, um justo, viver sem fé. É impossível um filho de Deus viver e não crer. E nós vamos viajar na palavra de Deus. E nós vamos descobrir o quão importante é termos fé. Nós estamos enfrentando um tempo que a fé, a nossa fé que vence o mundo, o quanto é importante nós estarmos nos alimentando da palavra. E a gente entender que é essa fé que a gente precisa estar cada dia se alimentando da palavra, se nutrindo da palavra. E a cada dia a nossa fé tem que estar aumentando. A cada dia a gente tem que entender o que é fé. Fé, queridos, é confiança no caráter de Deus. Eu gostaria de mostrar para vocês os 4 versículos da Bíblia que está escrito: o justo viverá pela fé. No versículo de Romanos 1,17 diz assim: as boas novas, Paulo falando, revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé.
Como diz as Escrituras, o justo viverá pela fé. Todo aquele que crê na obra de Cristo está convocado a viver um estilo de fé. Esse é o estilo de vida do justo. Ele vive pela fé, queridos. Sabe, a gente pode perceber isso também em Abacuque. O justo viverá pela fé. Em Gálatas, o justo viverá pela fé. Mas em Hebreus 10:38, é algo que me chamou a atenção. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Hebreus 10:38 fala assim: meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, se ele retroceder, se ele desistir, porém, não me agradarei. Quem fala isso é o próprio Deus. Se o justo desistir. Sabe, queridos, a gente percebe quando a gente desiste de algo, há muito tempo essa ideia vem sendo plantada em nossa cabeça. Para no dia certo a gente falar, não. Veja o mundo, as coisas que estão acontecendo com o mundo, e como é importante nós estarmos ouvindo coisas certas para a gente poder falar o que é certo. Porque a própria palavra de Deus fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, antes de você declarar, primeiro você precisa crer. Esses dias em casa, como todos nós estamos em casa, e é um tempo maravilhoso para a gente refletir, para a gente se alimentar, porque eu tenho percebido que a gente fala assim, dinheiro a gente recupera, carro a gente recupera, mas um tempo perdido ninguém recupera. E o nosso Deus é tão maravilhoso que eu creio que muitas pessoas estão recuperando um tempo que estava perdido na vida delas. E o meu filho mais novo, aliás, o meu filho de 5 anos, o Natan, ele gosta muito de plantas, ele gosta muito de flores. E olha que interessante, nós plantamos um pé de tomate. Sandra, o que tem a ver fé com um pé de tomate? Sim, tem tudo a ver. Fé, queridos, é uma semente que a gente planta ao ler a palavra. E o nosso coração é uma terra bem fértil. E ele precisa estar airado, ele precisa estar preparado para quando esta semente cair, ela dar frutos, ela gerar. E o interessante, quando o meu filho, nós colocamos a semente de tomate naquele jarro. E o meu filho falou, mãe, cadê o pé de tomate? Cadê o fruto do tomate? E eu virei e falei assim, meu filho, assim é a fé. Essa terra aqui é o seu coração. E a semente é a palavra de Deus. Todo dia a gente vai ter que regar, a gente vai ter que cuidar para que essa semente não se perca. Todo dia. E engraçado que ali só tinha um vaso cheio de terra. Mas eu e o meu filho já víamos tomate. Um pé de tomate. Fé é a certeza das coisas que não se vê. O justo não anda por que vê. O justo anda pelo aquilo que crê. O justo não anda por vista. O justo anda por fé. Sabe quem é justo? Aquele que nasceu de novo. Aquele que é filho. Aquele que é justificado. Aquele que Jesus Cristo, através do seu sacrifício e obediência ao Pai, nos justificou através da sua obediência em amor. Eu glorifico a Deus, porque através daquela plantação, um pé de tomate, o Senhor vem falando conosco. Sabe, queridos, eu acho super interessante, enquanto o livro de Hebreus fala que o Senhor não tem prazer naquele filho que retrocede. Sabe por quê? Porque quem crê avança. Quem crê não tem medo. Muitas vezes, a gente lida com situações que elas vêm para tentar nos distrair com o que a Bíblia fala ao nosso respeito. Olha o mundo, o que o mundo tem passado? O que as notícias têm passado para a gente? Você e eu podemos fazer uma escolha. Eu só sei de uma coisa, que o meu noticiário, todo dia, é o Salmo 91. Porque nós que somos justos, habitamos no esconderijo do Altíssimo. E sabe quem é o Altíssimo, queridos? É o nosso Pai. Porque o justo vive pela fé. Nós estamos vendo o mundo viver uma paranoia de doença.
Nós estamos vendo o mundo viver uma paranoia de medo. As pessoas têm medo uma das outras. As pessoas têm medo de adoecer. E para cada circunstância que o mundo nos oferece, queridos, nós temos a semente incorruptível, que é a palavra de Deus. E ao entendermos o que é fé, sabe? A fé, ela não pode simplesmente você chegar e falar, e falar, e falar. E tem gente que fala para mim, Sandra, eu falo, mas eu não vejo acontecer. E eu sempre falo, porque primeiro, a gente precisa estudar a palavra, pedir ao doce Espírito para pegar junto conosco com aquilo que a gente está lendo, meditando na palavra. O interessante é que quando a gente conhece a palavra, a gente estuda a palavra, sabia que a gente fica grávida? A gente fica grávida, a gente gera a palavra. Nós geramos a palavra de Deus. Aquela palavra, ao meditar naquela palavra, você vai gerando aquela palavra dentro de você. Como assim, Sandra? Você já percebeu que a mulher grávida, no começo da gestação, ela anuncia, estou grávida, você não está vendo ela barriguda, você não está vendo ela grávida, mas ali dentro dela tem uma semente. E Deus, Ele tem o prazer de colocar em nós uma semente. Está tudo pronto na palavra dEle. É a semente de Deus, se chama a palavra de Deus. E essa semente gerada em nós, ela vai gerar uma fé a tal ponto, se meditarmos na palavra e crermos no caráter de Deus. Quando eu comecei a estudar a palavra, e eu faço rema, e eu aconselho todos fazerem o rema, porque é uma bênção, eu entrei na matéria caráter de Deus. Meu Deus, eu fiquei apaixonada mais ainda por Deus. Sabe por quê? Repara uma criança, quando ela é pequena, o quanto ela confia no pai. E esse relacionamento, ao crescer, se alguém falar uma vírgula do pai dela, ela vai falar, eu conheço meu pai. Porque este filho gerou intimidade com o pai. Você já reparou que quando um filho cresce, ele passa para frente aquilo que ele aprendeu com o pai. E é esse o desejo do pai conosco. Que a gente venha a ter intimidade com ele, a tal ponto de conhecer o caráter dele. O caráter de Deus. Tiago, o irmão de Jesus, andou com o próprio Cristo aqui na terra. Ele fala assim, que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes. E nele não há variações e nem mudanças. Sabe, queridos, se a palavra diz que nós somos curados, e vem um relatório de enfermidade sobre nossas vidas, por que devemos temer? Sandra, mas olha, foi uma notícia bombástica. Não foi um relatório, foi um Covid. Sandra, foi um câncer. Por que devemos temer? Se a palavra nos garante. Em Isaías 53:4, que verdadeiramente Jesus Cristo levou, Ele tomou. Sabe o que é tomar, querido? Você já viu quando você está com algo na mão e vê alguém toma e você nem vê? Ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas pisaduras, eu e você fomos curados. Não vamos ser curados. Sabe, nós fomos, está no futuro. Sim, Sandra, se nós fomos curados, por que eu ainda não me vejo curado? Querido, que nem eu falei, a fé, o justo, não anda pelo que vê. O justo, ele anda pelo que a palavra diz ao respeito dele. O justo anda pela fé e andar com Deus. O andar com Deus tem que ter fé. Andar com Deus é confiar no caráter do Pai. Eu fico percebendo que, como o mundo, como as circunstâncias nos ensinam que a gente tem que ver para crer. Quando Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo, nós falamos uma nova língua. Sabe, queridos, que língua é essa? Línguas espirituais. Neste reino,
existe uma nova língua. E quando nós oramos em língua, como nós somos edificados. O que significa a palavra ser edificado? Fortalecidos. O quanto nós somos fortalecidos, o quanto em nós cria estruturas e o quanto o Pai fala conosco. Sabe o que eu acho lindo de Deus? Eu tenho certeza que isso não é só comigo. Deus comigo é assim, e eu creio que vocês vão se identificar. Eu estudo a palavra, eu fico meditando na palavra. Eu fico meditando na palavra, medito. Tem hora que eu estou tem hora que eu estou lavando louça. Perdão de novo. Eu estou lavando louça, o Senhor vai e fala comigo. Tem hora que eu estou fazendo alguma coisa, o Senhor vai e me dá uma instrução. E é interessante que eu falo assim com Deus. Sabe quando eu estou falando comigo mesmo, que a gente fala muito com a nossa alma, e é preciso falar com a alma. É preciso a gente falar com nós mesmos. Aprendemos com Davi isso. Né? E é preciso a gente ministrar a nossa alma. Eu acho interessante de Deus que Ele vem, ele entra na conversa e uma chave é liberada para nós. E esses dias o Senhor me deu uma chave, sabe? Chave abre portas. Chave abre portas para você alcançar o seu futuro. Há 2 anos atrás, eu fui para o Rio de Janeiro visitar minha mãe. E fui de carro. E na paisagem, eu via muito montes. Montes. Quem foi para o Rio de Janeiro de carro sabe o quanto ali, né, na ida para o Rio de Janeiro, na estrada, tem montes. E o Senhor falava assim para mim, olha que interessante, o Pai, o Abba, falava assim para mim, Sandra, o que você vê? Olha para o monte. E eu falando assim com o Pai. Ali eu já estava meditando na palavra. Meu Deus, se eu der ordem a este monte, eu crer. Ali eu não estava crendo, não. Eu estava meditando. Se eu crer, Pai, eu falar para esse monte, levanta-se, ergue-se e lança-te no mar. Casas vão cair, pessoas vão morrer. O Senhor, Sandra, não, Sandra. E eu orando em língua. Eu fui daqui para o Rio de Janeiro orando em línguas e conversando com o Pai, olhando para a natureza. Meu marido sabe o quanto eu sou falante. Ele, o que tu está calado? Eu falei, não, eu estou aqui pensando em algo, depois eu te falo. E ali eu fui pensando naquele monte, eu via o monte, eu via e eu olhava. E ao longo desses 2 anos, sabe, Deus estava me preparando através da palavra para aquilo que eu ia conhecer. Sabe por quê, queridos? O combustível, o ar que o crente respira é fé. O justo crê. O justo crê. Se eu tapar o meu nariz por 10 minutos, vai ficar difícil. Se nós pegarmos e fizermos o relógio 5 minutos, a gente não consegue ficar sem respirar por 10 minutos. Sandro, o que você quer dizer com isso? O justo, ele vive pela fé. Não tem outro estilo de vida para filho de Deus. Ele tem que viver pelaquilo que ele crê. Ele tem que viver não aquilo que ele está vendo no mundo. Ele tem que crer aquilo que a palavra diz a respeito dele. O que a palavra fala a respeito dele. E voltando para Marcos, eu pude entender, depois de 2 anos, que o Senhor falou para mim, primeiro você tem que crer, primeiro você tem que gerar essa palavra dentro de você, a tal ponto de você olhar para o monte e dê nome a este monte. Qual é o nome do seu monte? Qual é o nome daquilo que está impedindo você de ver aquilo que Deus tem para você? Porque todo monte, ele vem para impedir de você ver aquilo que Deus tem para você. E Jesus, ele falou, aquele que crê. Nossa, graças a Deus, porque eu sou justo e creio. Não, Jesus falou, aquele que crê. Todos que crerem. Sandra, mas e se o pecador falar? Se ele crê, ele vai ver o monte se levantar e cair ao mar. Mas, Sandra, e se o budista, e se outro, se minha mãe que ainda não aceitou Jesus falar, todo aquele que crê. Agora imagine nós que somos justificados, que a linguagem do crente é fé. Se a gente mergulha na palavra, a gente tem essa semente sendo gerada em nós. Fé é isso. Quando essa semente gerou em você, quando ela nasceu em você, pode vir a notícia ruim que for, ela não vai te abater. Nossa, Sandra, isso é sério, seríssimo. Lembra-se,
quando Jairo procurou Jesus. E a gente entende que no natural, né? No natural, no mundo natural, morreu, acabou. E a gente aprende com Cristo, quando Jairo chegou até Jesus e falou: mestre, minha filha está doente, mas se o Senhor colocar a mão sobre ela, ela certamente ficará boa. E os mensageiros da casa de Jairo falaram: não infortune o mestre, a criança já morre, já está morta. Eu acho tão maravilhoso que Cristo veio revelar a vontade do Pai aqui na terra. Deus não coloca enfermidade em ninguém para ensinar ela. Deus não está agindo no mundo com Covid para ensinar a igreja. Isso tudo é mentira. É mentira. Sabe que se isso fosse verdade, Jesus podia olhar para Jairo e falar: Jairo, aquieta o seu coração, a criança descansa no braço do Pai. E eu acho interessante que se Jesus chegasse no enterro, ele ia acabar com aquela tristeza. Porque aonde há o Espírito, há vida. Aonde Jesus ia, vida. E Jesus é o maior exemplo de fé que a gente pode ter. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de fé. Como assim, Sandra? Deus é um Deus de fé? Sim, nosso Deus é um Deus de fé. E Ele quer que os seus filhos, o justo, nós somos justos, a gente tenha a mesma fé, a fé do tipo de Deus. Porque filho tem que ser igualzinho ao pai. E eu acho interessante que o Senhor me mostrava um monte. E o Senhor falava para mim: todo monte, quando o meu justo olha para o monte, ele está sendo impedido de ver aquilo que eu tenho para ele. Lembre-se que depois, Davi, antes de enfrentar um monte chamado Golias, ele era só um apacentador de ovelha. Depois que ele venceu aquele monte chamado Golias, ele se tornou o rei de Israel. O que te espera? O que me espera por trás deste monte? Deus não nos deu o espírito de covardia e nem de medo. Deus nos deu o espírito da fé, um espírito de amor, um espírito, sabe de quê? De autocontrole. Quando a notícia ruim vem, você perde o controle? Nós não podemos, amados, perder o controle. Porque nós somos e devemos ser dominados pela palavra de Deus. A palavra de Deus em nós, ela tem que fluir a tal ponto que nós não podemos ser abalados. O dia ruim chega. O dia ruim chegou para mim, o dia ruim chegou para você. Mas quando a gente está gerando a palavra, o dia mau, ele vai ter que passar. Eu achei interessante que esses dias eu estava revendo um culto que eu vi de uma amada. Eu achei muito legal. Ela falou assim: coloque pressão na pressão. Se estão te pressionando, coloca a pressão nela. Eu, sinceramente, eu falei: uau, que palavra! Exatamente o que a gente está vivendo hoje. Se o mundo está te colocando pressão, coloque pressão. Coloque pressão. Que pressão é essa? A palavra. Vem enfermidade, coloca a palavra gerada em você, a palavra de Deus de cura. Se é falta, coloca pressão nas circunstâncias. Coloca uma palavra gerada em você de que o nosso Deus há de suprir a cada uma das nossas necessidades. É o filho. Está tendo problema com seu filho? Coloca pressão na pressão. Declaro Efésios 1. Que o seu filho, o meu filho, nosso filho, tem o espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento de Deus. Sabe, querido, o mundo quer nos colocar pressão, sim. Mas se ao lermos a palavra e temos intimidade com o Pai, porque o justo vive pela fé, nós vamos colocar pressão, sim, porque Jesus já nos garantiu a vitória. Eu acho também, só um minutinho. A vida de Paulo, sabe? Quando eu olho para Paulo, eu olho para as Escrituras, eu vejo o exemplo de Paulo em perseverar. As Escrituras, Paulo, quando escreveu cartas aos Efésios, aos Romanos, aos Filipenses, meu Deus, aquele homem falava: alegrai-vos no Senhor. E a maioria das vezes aquele homem estava preso. Ele não estava num spa, ele não estava nem na casa dele. Ele não estava nem confinado na casa dele. Ele estava na cadeia,
sendo rejeitado, né? E eu acho lindo a história dele com o jovem Timóteo. Acho lindo quando Paulo chama Timóteo de filho. E as instruções que ele dava para Timóteo. Porque quando a gente tem alguém, né, que nos ensina a palavra, o nosso pastor, sério, amados, a gente tem como pai espiritual. Ele é nosso pai espiritual. Tem hora que rola um cascudo, que o meu pastor, né, não esteja vendo isso. Rola, mas olha, eu vou te falar. O amor, ele sabe dizer não. O amor nem sempre é dizer sim. O amor nem sempre é dar tudo o que você quer. E ao descobrir nesses ensinamentos, como eu sei que o meu pai na fé, ele nos ama. Tem hora que a gente fica de bico, né? A gente fica, nós somos humanos. Porque quando a palavra vem para nos exortar, eu louvo a Deus por isso, no começo ela traz um desconforto, né? Ou é só comigo isso, gente? Com vocês não, né? É só comigo. Glória a Deus que é só comigo. E então, assim, quando eu leio o livro de Timóteo, eu vejo o zelo que Paulo tem com o jovem Timóteo. E ele fala assim em 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. E eu acho interessante quando Paulo, ele orienta Timóteo nas Escrituras, ele sabia o que Timóteo ia enfrentar. Paulo não estava negando as circunstâncias, porque um justo não nega as circunstâncias. Um justo enfrenta as circunstâncias. Como assim, Sandra? Partir para a guerra? Não, querido. A guerra já foi vencida. Jesus já venceu ela por nós. Jesus já venceu por nós. Nós somos mais que vencedores. Mas percebe em 2 Timóteo 1,7 a orientação que Paulo dá ao jovem Timóteo. Timóteo, você não precisa ter medo de nada, porque o que habita em você é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. O que habita em você é maior, Timóteo. É maior, é o próprio Espírito de Deus que habita em você. E sabe o que ele produz em você, Timóteo? Amor. Ele produz em você, Timóteo, autocontrole, domínio próprio. Ele produz em você, Timóteo, poder. Olha que instrução poderosa. Porque Paulo ali já sabia. Ele tinha o quê? A palavra gerada nele. Aquela a semente incorruptível que é a palavra de Deus. Sabe o que Timóteo tinha? Paulo tinha maturidade. Deus está buscando filhos com maturidade. Sabe, queridos, me veio uma palavra hoje. Eu sei que eu falo isso para o meu pastor, mas eu achei tão interessante o que o Espírito falou para mim. A Igreja Verbo da Vida, Ceilândia, ela tem um nome espiritual, tropa de elite, faca na caveira. Crente mole sai correndo. É sério. Menino sai correndo. Sabe quando você ensina um menino? Isso é fé também, porque até para você ensinar, você tem que ter fé. Você tem que ter fé. Eu estou falando, para perdoar, você tem que ter fé. Para viver a palavra, você tem que ter fé. Resumindo, fé é o ar que o justo respira. Sabe? E eu louvo a Deus, porque na Igreja Verbo da Vida está sendo formado uma tropa de elite. Está sendo formado crentes maduros. Porque a própria palavra, o próprio Paulo fala. Já era para você estar ensinando, mas porque vocês são imaturos. Vocês ainda não estão no tempo que Deus preparou para você. Olha o quanto é sério. O que a falta de fé, a imaturidade produz no crente. É aquilo que Deus fala, se o meu justo retroceder, eu, o Senhor, não tenho prazer nele. Isso é um alerta, queridos, para todos nós. É um alerta. Isso é um alerta que Paulo fala ao jovem Timóteo. Ele, como pai espiritual, estava orientando a Timóteo. Ele estava falando a Timóteo, preparando Timóteo para aquilo que estava por vir. Porque ele sabia que ele não estaria com Timóteo o tempo todo.
E eu volto a repetir que o tempo da espera, você sabia que é um tempo de maturidade? Imagina um filho pequeno, eu não vou dizer nenhum filho pequeno, uma criança. Uma criança, quando ela pede algo para o pai, olha como é que é a fé, interessante. E o pai fala assim para ela, agora eu tenho um pirulito, mas se você saber esperar 10 minutinhos, eu tenho várias caixas de bombons, chocolates. A criança não vai saber esperar, ela vai querer o pirulito. Ela não vai querer esperar. E um crente maduro, ele tem que aprender a esperar. Porque a espera produz maturidade e confiança. Quem ama, corrige. Sabe? E a fé, ela também produz em nós correção. Porque a gente cresce, a gente amadurece, a gente floresce, para depois as pessoas verem em nós o fruto. Nós não precisamos falar para as pessoas, eu tenho fruto tal, eu tenho fruto produzido tal, olha como eu sou. Não, deixa que as pessoas vejam em você quem você é. E só a fé produz isso. Só a maturidade em Deus produz isso. Sabe, queridos, às vezes eu percebo, e a gente se depara com muitos irmãos desfalecidos na fé, né? Ai, Sandra, será que, de repente, né, Deus está usando essa situação para me ensinar? Eu sempre afirmo, não. O único meio que Deus tem, que Ele escolheu para te ensinar, foi através da palavra dEle. Ele mesmo te ensina. Sandra, olha, mas essa situação é para Deus te corrigir. Não. Deus me exorta na palavra dEle. Nossa, Sandra, é sério? Sim. E a gente precisa ter fé. Fé. Sabe, queridos, quando o próprio Paulo orienta a Timóteo, sabe, sobre o espírito que Paulo falou que nós temos, que é de amor, autocontrole, né? Eu acho interessante que Tiago fala assim: se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem, que palavra poderosa, perseverarem. Se vocês perseverarem, aguenta o tranco, querido. A palavra perseverar é aguentar o tranco, querido. Sabe? Porque a gente não pode ser crente mole, melindroso. A palavra de Deus e as nossas emoções, tem que ser uma só. Para que desespero? Para que acreditar que está doente? Sandra, mas deixa eu te falar, quando está doendo, e eu oro, eu acredito que fui curada e continua doendo, é uma mentira. Não, Sandra, aí você viajou. Não viajei não. Se veja curado, se veja lá na frente. Dor é um sintoma. Nem sempre você está com dor e está doente. Creia que você foi curado, se veja. Porque a própria palavra de Deus diz, assim como o homem se vê, assim ele é. Se veja curado. Se veja. Sabe, não, mas é o meu filho, veja seu filho. Comece a ver o seu filho ministrando a palavra para o irmão dele. Comece a ver o seu filho como Deus o vê. Comece a ver essa situação com os olhos da fé. O justo não anda por vista, o justo anda pela palavra. Sabe o que eu digo? Que a palavra de Deus é um óculos assim para mim? Sabe aquele binóculo quando você não está vendo nada, você bota um binóculo, você vê aquilo bem grande? É assim, a palavra de Deus é um binóculo. Quando você coloca, você vê a sua bênção, você vê tudo bem grande, tudo maravilhoso. Então, quando o Tiago fala no versículo 1:25, para eu terminar de ler o livro de Tiago, se vocês perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Olha que interessante, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O que Tiago está nos alertando? Se vocês perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer. Olha o importante, quanto é importante de nós estarmos ouvindo a palavra de Deus, de nós estarmos ouvindo a palavra certa, a coisa certa, a importância. Sabe por quê? Para a gente não esquecer. Porque se você esquece, você entra no campo da dúvida, do medo.
E sabe o que é medo? Medo não é ausência de coragem, querido. Medo é a semente que não foi germinada no teu coração. O medo é a semente que não está no teu coração preparada para nascer. Isso é medo. Sabe o que eu acho interessante? Quando a gente coloca uma semente na terra e nasceu a árvore, não adianta nascer um pé de manga. Alguém chegar falando, não, aquilo ali é um pé de maçã. Não, é um pé de... Olha o fruto. Então, o medo não é ausência de fé. O medo é a semente que não foi gerada em você. Então, por isso que Tiago nos alerta. Perseverem. Colocam em prática aquilo que vocês estão ouvindo. Perseverem. Eu acho interessante que há galardão quando a gente persevera. Eu acho maravilhoso isso, porque o próprio Tiago fala, serão felizes no que fizerem. Essa frase para mim, serão felizes no que fizerem, na hora que eu estava lendo essa palavra, o Espírito Santo falou para mim assim, tudo aquilo que você colocar as suas mãos, você vai prosperar. Se você persevera e pratica e não se esquecer da palavra que hoje, eu te ensino, filha, tudo que você colocar as suas mãos, você vai perseverar. E diz assim também, quanto mais nós conhecemos a Deus através da sua palavra, mais confiança a gente tem nele. Olha que interessante. Quanto mais você lê a palavra, amados, a nossa carne, vai ter dia que ela vai falar, ai, que preguiça de ler a palavra. Nós não somos mais movidos pela carne. Nós somos um espírito que habitamos no corpo e temos uma alma. A gente está aqui de passagem. E essa não é a nossa pátria. Então, nós somos seres espirituais. O nosso espírito precisa estar fortalecido com a palavra de Deus. Então, se a gente perseverar e colocar em prática, é sério. É muito sério isso. Você vai ver que as circunstâncias virão. Mas você permanecerá inabalável. E você verá o fruto daquilo que você crê e daquilo que você fala. Que primeiro você tem que crer. A semente tem que ser gerada, ela tem que estar sendo nascida dentro de você. Você verá o fruto, o galardão. O galardão. Eu acho tão maravilhoso que a fé, ela nos permite viver o impossível. Sabe o que eu acho lindo? Jesus, sempre quando passavam a bola para ele, né, Jesus passava a bola de novo para o homem. Quando você já viu pessoas falarem assim, ó, ai, essa situação, só Deus, porque o impossível pertence a Deus. Né? Ainda fala assim com ar de piedade. Sabe, amado, sabe por que eu falo isso? Porque Deus não nos fez vítima. Nós somos filhos, nós somos justos. Eu acho tão interessante que quando fala assim, só Deus, porque para Deus nada é impossível. E Jesus fala assim, aquele que crê, tudo será possível, aquele que crê. Então Jesus jogou a bola para o homem. Não, também é possível para você que crê. É possível para você que crê. E como é importante nós estarmos alimentados da palavra de Deus. A única forma de crer é estudando a palavra, meditando a palavra e pedindo ao Espírito Santo, orando em línguas, para que Ele possa te instruir no caminho que você vai andar. E só existe um caminho para nós e para Deus, é Jesus Cristo. E esse caminho é através da fé, porque também para você aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, você precisa de fé. Você está vendo como a linguagem do céu é confiança em Deus e fé? Não tem para onde. O crente crê, o gato mia e o cachorro late. Não tem para onde, queridos. Nós precisamos levar uma vida de fé. De fé. A fé é a vitória que vence o mundo. Não tem outro meio. Não tem outro meio. Vamos para Marcos 11, 23. Olha o que Jesus falou. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este problema, monte, levanta-se, atira-se no mar, e isso acontecerá. Mas tem um porém. É preciso, no entanto, crer
que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Nenhuma dúvida no seu espírito. Um espírito fortalecido com a palavra, ele não duvida. Ele não é semelhante à onda do mar. Não é um dia está lá embaixo, um dia está lá em cima. Já viu aquelas pessoas que um dia ela está explodindo alegria, no outro ela está explodindo tristeza? Não. Um espírito forte na palavra, um espírito alimentar. Isso não quer dizer que a gente precisa alimentar o espírito. Claro, tu alimenta a tua carne, ou tu fica dias sem comer. Eu não consigo. Imagine o nosso espírito. Sabe, a mesma consciência que a gente tem, que a gente precisa alimentar a carne, a gente precisa alimentar o espírito com a palavra de Deus. Eu acho interessante, eu vou voltar para Marcos 11, 23. E quando a gente fala assim, não, eu estou de jejum, né? Hoje tem o jejum intermitente para emagrecer. Como a gente ouve pessoas falar, tu não fica muito tempo sem comer não, senão tu morre. Tu não fica sem comer muito não, senão tu vai ficar com gastrite. Tu não fica... Como seria bom se a gente pegasse essa prática? Tem quanto tempo tu não lê a Bíblia? Ih, menino, tô numa correria. Tô numa correria, eu nem lembro mais. Como seria bom a gente falar assim, olha, a gente precisa criar essa prática. Tu não fica sem se alimentar espiritualmente não, senão tu morre. Tu não fica sem alimentar espiritualmente não, senão tu vai ficar fraca. É importante, querido, nós nos alimentarmos. A fé só vem por isso. Ouvir a palavra de Deus. Sabe, eu acho interessante que quando eu estou lendo a palavra de Deus, eu comecei agora a falar em voz alta. Isso tem me ajudado muito. Olha que legal. Porque eu estou me ouvindo. A gente precisa ministrar para a nossa alma. A gente precisa declarar a palavra de Deus para nós mesmos. Como é bom pregar para a gente, viu, queridos? E voltando para Marcos 11, 23, né, que nem Jesus falou, é preciso, no entanto, olha a condição, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida no seu espírito. Daí a gente percebe que a gente deve falar, crendo para as circunstâncias. Existe um processo, crendo para cada uma delas, Deus tem uma palavra. Sabe, é doença o nome do seu monte? Salmos 107, 20 fala, o Senhor enviou a sua palavra e nos curou. Isaías 53, 4 também fala, é filho? Não, Sandra, eu estou com problema sério, a circunstância, seu monte chama filho. Problema com filhos, eu acho tremendo. Isaías 11, 12. Ele parece, é a mesma coisa que Efésios, né? 1, 17. O meu filho tem um espírito de sabedoria e conhecimento do Senhor. Declare. É casamento, maridos? É casamento? Leiam Efésios 5, 25. Que vocês, maridos, vão saber como devem amar as suas esposas. A sua esposa. Vocês vão saber. Porque a palavra ela tem todo certinho para cada circunstância. Esposa, Sandra, está difícil. Leia Tiago 1, 5. Eu já digo que essa palavra é para nós cristãos. Senhor, eu preciso de sabedoria. Detalhe, sabedoria não vem por osmose, hein? Sabedoria. Sabe, a palavra de Tiago fala, e próprio irmão de Jesus, se tu precisa de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá em abundância. Abundância, não é aquela torneirinha pingando, não. É em abundância. Mas a gente só adquire sabedoria, queridos, lendo a palavra de Deus. Você está percebendo? Olha que interessante, que antes de crer, você precisa gerar, você precisa engravidar, você precisa ter essa semente incorruptível no seu coração, que é terra fértil. Olha que interessante. Como a gente precisa pedir sabedoria a Deus. Sandra, mas hoje o meu caso não é filho, o meu caso hoje com esse tempo, coronavírus, com essa situação financeira. Sandra, o meu comércio, o meu emprego, você não tem noção do que eu estou vivendo. Eu não tenho mesmo não, queridos, mas eu tenho uma palavra para vocês. Em Filipenses 4,19, eu amo essa palavra. Paulo falando aos filipenses. De tudo aquilo que os filipenses fizeram por ele, ele desejou aos filipenses que o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, venha suprir a cada uma das tuas necessidades em Cristo Jesus. Olha que maravilhoso isso. Sabe que é cada uma das tuas necessidades supridas em Cristo Jesus. Sabe, querido, mais uma vez eu afirmo, quando removemos o monte, podemos viver cada promessa de Deus para nós. O que eu acabei de falar aqui na palavra
é aquilo que Deus tem para você. Porque nós não somos aqueles que vamos ser abençoados, nós já fomos abençoados. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. Como eu vivo isso? Lendo, gerando, nascendo a palavra dentro de você, criando fundamentos da palavra. Sabe, nós precisamos ter a fé, é o firme fundamento. Sabe o que é fundamento? Você crescer na palavra, crescer para baixo, crescer para baixo. Quando você estiver pronto, as pessoas vão ver. Porque as circunstâncias virão. E nós não seremos abalados. Não seremos abalados. Olha, eu acho interessante para a gente terminar aqui em 1 João 5,4. Fala assim: pois todo aquele que é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus? Justo. Nós somos justos. Eu estou falando na versão NVI. Todo aquele que... NVT, perdão. Que é nascido de Deus. Vence este mundo. E obtemos essa vitória pela fé. Olha que interessante, tudo que eu li aqui tem fé. Tudo que eu falei é fé. Tudo que eu falei, tudo que eu tenho falado aqui, se cremos, se termos fé. Fé para avançar, fé para colocar pressão na pressão que o mundo tem nos colocado. Sabe, querido, Deus não muda não, Tiago fala isso nas escrituras, quem muda são as circunstâncias, somos nós que ao crermos e declararmos, mudamos as circunstâncias. Fala para o teu monte, sai da frente, não pede licença para o teu monte não, sai da frente, que eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Você está me atrapalhando um monte de enxergar o que Deus tem para mim. Bota esse monte para correr para o mar, bota essa situação para fora. Não tem situação que permaneça se você crer e falar. E vamos voltar para o versículo de João, 1 João 5,5, que eu li o 5,4. Quem vence a batalha contra o mundo? A pergunta que João faz. Somente quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E eu gostaria de te fazer um convite. Você pode estar me ouvindo aí e pensar assim: Sandra, eu ainda não sou filho de Deus. Você me falou aqui que quem é filho é justo. Sandra, eu preciso disso. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu te faço um convite para hoje. Você fazer parte deste time de heróis da fé. Porque nós, justo, que cremos e falamos, fazemos parte do time de heróis da fé. Nós somos da fé. Que nem Paulo falou, a fé fala. Cri, por isso falei. Davi também falou isso. Olha que interessante. Cri, por isso falei. Eu creio, por isso fala. Eu te faço um convite. Você ainda que não é justo, você ainda que não é filho, sabe? Você tem passado por circunstâncias e as circunstâncias têm colocado pressão em cima de você. As circunstâncias têm te abalado. Eu declaro em nome de Jesus, venha, faça, venha para Cristo. Venha para Cristo. Aceite a Cristo como seu único e verdadeiro Senhor. Faça parte desse time de justo, filho amado. Venha ser justificado, venha, deixa Deus te tirar do império das trevas e te transportar para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Jesus. Venha aceitar Jesus. E eu gostaria, para que você que aceitou Jesus, eu gostaria de orar por você. Glórias a Deus. Sabe, querido, a palavra de Deus diz que há festa no céu. Há festa. Olha só, existe um motivo quando o céu entra em festa. Quando um pecador aceita Jesus e ele se torna justo, filho amado. Eu gostaria de te fazer esse convite e gostaria também que você repetisse essa oração comigo. Meu Jesus querido, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu entrego a minha vida a você. Eu te confesso como meu único e verdadeiro Salvador. E te agradeço, porque neste meu ato de fé, de eu te aceitar, agora mesmo eu fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor.
E eu agradeço, Senhor, por esta vida que te aceitou como o único e verdadeiro Salvador. Se você não mora aqui pelas redondezas de Ceilândia, procura uma igreja. Mas nossa igreja, Verbo da Vida Ceilândia, te receberá de braços abertos. Amém? Fiquem na paz e cresçam com a prática dessa palavra.